é grande e pesada, não é? Todo mundo conhece uma melancia. Ela é grande e pesada. O nosso Deus também, ele é grande e ele é todo poderoso. Foi ele quem criou todas as coisas, não é? Inclusive ele nos criou com amor eterno. Oh, como é tão bom saber. Quando nós podemos ver a melancia, eu sempre vi a melancia, sempre parti melancia, mas nunca, né, descobri os detalhes na melancia. Então, começamos a estudar sobre o segredo da melancia e descobrimos, né, que a melancia é uma fruta muito grande. Será que alguma pessoa consegue comer uma melancia sozinho? Não, ninguém, né? Ninguém vai comer uma melancia todinha sozinho, porque ela é muito grande, não é? E também a melancia é uma fruta que dá saciedade. Se você estiver com muita fome e sede, você come um pouco de melancia e a fome passa e a sede passa. Sabe, a Bíblia diz que nosso Deus também, ele é assim. O nosso Deus, ele ajuda o que está com sede, ele acalma o sedento, ele dá pão ao faminto. O nosso Deus é tão precioso, está sempre pronto para nos ajudar. Assim como nós podemos ter, né, a melancia para compartilhar, porque quando nós compramos aquela melancia e não podemos sozinhos, vamos compartilhar, não é? Vamos chamar mais alguém para nos ajudar a lanchar uma melancia. Dividimos em vários pedacinhos. Nosso Deus também, ele quer que nós compartilhemos, né? Compartilhemos a sua palavra. Como é tão bom. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos compartilhar, ajudar um ao outro, dividir com o outro, não é? Tudo isso é importante. Então, eu vou tirar aqui, ó, um pedaço da melancia, daqui. E esse pedacinho da melancia que eu vou tirar aqui, olha, tem uma cor. Você sabia que a melancia dá uma flor? Olha, gente, dá uma única vez que dá flor na plantação. E a flor é justamente amarela. E o amarelo nos lembra de quê? Do céu, não é? As ruas de ouro, o lugar onde Deus mora. Olha como Deus precioso, que criou a melancia, ele fez tudo tão bem. Ele colocou a cor da flor desta fruta amarela, que simboliza o céu, as cores do céu, não é? Onde Deus está. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Isso está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 5. Lá diz assim: Deus é luz e nele não há nenhuma trevas, nenhuma escuridão. Por isso nós vimos que o céu não precisa de lâmpada, não precisa de sol, nem lua, porque Deus ilumina o céu. Ele é luz, com a sua glória, não é? Ele brilha lá no céu. Então, nós podemos ver também que no Salmo 107, o versículo 9, está escrito que Deus, ele sacia o sedento, né? Ele também cuida, satisfaz o faminto, providencia sempre para o faminto pão, para o que está sedento água. Então, nosso Deus é maravilhoso. E quando nós pensamos na melancia, nós podemos associar as cores do livro Sem Palavra. Que são essas cores aqui, né? Que nós estudamos. Não que essas cores são o plano de salvação, não. Mas essas cores nós usamos como um método para o plano de salvação. Porque o céu nos lembra de Deus, porque Deus está lá, não é? É um lugar lindo, um lugar maravilhoso, porque lá está Deus, que é o mais importante. Também, a melancia, quando você, não é, parte a melancia,
você encontra lá dentro o quê? Caroços, não é? Muitos carocinhos que nós ficamos assim incomodados, porque a gente não quer engolir os carocinhos, não é? E de que cor são os carocinhos? Preto, isso mesmo. Então, gente, a melancia, né, tem esses carocinhos pretinhos que incomodam a gente, que a gente se preocupa com eles, que não podemos engolir, não devemos engolir caroço de melancia, porque prejudica o intestino, não é? Então a gente tem que ficar preocupado. Esses carocinhos pretinhos, nos lembra de quê? Pecado, que incomoda também, não é? Porque, gente, principalmente quando a gente já conhece a palavra de Deus, que a gente faz uma coisa errada, a gente fica incomodado. É quando você fala uma mentira para seus pais, desobedece seus pais, fala um palavrão, pensa uma coisa ruim, depois você fica incomodado. Você fica pensando, eu menti, eu desobedeci minha mãe. E sempre que a gente faz uma coisa errada, vem uma consequência. Quanta gente que desobedeceu pai e mãe e não conseguiram nem sobreviver. Eu conheci um monte de pessoas que foram desobedientes, fizeram coisa que o pai e a mãe disseram não faça e acabaram mortos. Sofreram um acidente de carro, outros sofreram uma bala perdida. Alguns que eu conheci morreram afogados no rio, porque a mãe disse não vá, mas ele foi. Não vá. Eu tive um aluno lá em Portão, né? Até que eu gostava bastante, tinha 13 anos. Muitos anos já. Se ele tivesse aqui hoje, ele estaria com uns 30 anos, por aí. Quem está conversando, que eu não vou continuar minha missão com gente conversando. Bora, João Miguel. Vire para frente logo. Não vou chamar sua avó. Olha, daí o conselho. Vou olhar para cá agora e escutar o que eu estou falando, tá bom? Porque isso é importante. Esse menino desobedeceu a mãe dele e o pai. A mãe disse, não vá para o rio tomar banho. Ele foi para o Rio João tomar banho e ele morreu afogado. Aí quando eu cheguei lá, segunda-feira eu tenho uma classe, né? Tinha uma classe nessa casa, uma irmã, pertinho lá do Rio João, descendo, tinha uma classe lá em Catu. E toda segunda-feira eu ia. E quando eu cheguei lá, eu perguntei, cadê ele? Aí eu soube, eu chorei bastante, né? Porque eu gostava do menino. Então ele faleceu, ele não foi afogado, tia. A mãe dele disse que ele não ia, ele foi. Então a desobediência sempre traz uma consequência ao pecado. Quando você mente, você vai sentir o peso da mentira, a desobediência, palavrão, pensamento sujo. Então isso incomoda. Assim como o carocinho da melancia incomoda a gente, né? A gente se preocupa para não engolir, a gente fica lá tirando os carocinhos. E o que a gente faz com os carocinhos? Alguém guarda? O que a gente faz com eles? Joga fora, joga no lixo. Então, o pecado também tem que ser jogado no lixo. Tudo que não presta é pecado. E o pecado nos separa de Deus. E o pecado tem que ser jogado fora. O pecado tem que ser jogado no lixo, não é? Mas nós sabemos que a parte melhor da melancia é aquela parte vermelhinha, não é verdade? A parte vermelhinha é tão bom. A parte vermelhinha é tão bom, porque é bem docinha, não é? Tem umas melancias que são mais doces do que outras, né? Tem umas que parecem mesmo que colocou açúcar, porque é tão docinha. Tem pessoas que não gostam, né, da melancia. Mas para quem gosta, aquela parte vermelhinha é tão boa, não é? Tão docinha. E essa parte tão docinha que nos lembra Jesus, não é? O Senhor Jesus. Um dia, o Senhor Jesus, ele foi para a cruz, né? Lá na cruz ele derramou o quê? O seu sangue. E a cor vermelha, lembra? O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Sabemos, queridos, que nosso Jesus é perfeito. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é santo. Nunca pecou, nunca fez nada de errado. E por que ele teve que ser pendurado naquela cruz?
para pagar o seu pecado, para pagar o meu pecado, porque nós somos pecadores. O pecado nos separa de Deus, né, Tamara? Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele pagou o preço. Nós aprendemos nessa semana aquele versículo que diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa parte tão deliciosa, vermelhinha, nos lembra mesmo Jesus e o seu sangue que foi derramado, vertido lá naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado. Lembramos também que o nosso Salvador sofreu tanto e foi pendurado naquela cruz, mas ele não ficou morto. Depois de 3 dias, né, sepultado, o nosso Salvador viveu de novo. Ele ressuscitou. E nós podemos aprender que aquela página branca, não é? É a página da vitória. Sim, a página que nos dá certeza que o nosso Salvador está vivo, não é? Ele diz lá na sua palavra: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, quando Jesus lava a sujeira do coração, o nosso coração fica bem alvinho, mais alto do que a neve. Como é a neve? Eu me lembro do nosso missionário, o pastor George. Ele sempre falava que a neve é tão pura, mas quando se coloca um microscópio, lá no meio da neve tem uma manchinha. Ele sempre falava isso, né? Explicando o pecado. E o nosso coração fica mais alto do que a neve. Por quê? A neve, apesar de ser tão branquinha, mas se você colocar lá, né, um microscópio, você vai ver uma manchinha que formou. Mas o sangue de Jesus não deixa nenhuma manchinha. O sangue de Jesus lava tudo, não é? Ele diz: lava-me, ficarei mais alto do que a neve, purifica-me. Ele usa uma palavra isopo. Isopo é uma planta, né? É uma planta que realmente faz umas coisas milagrosas, né? Então, é uma plantinha que as pessoas às vezes usam. Então, Cristo Jesus lava, deixa o nosso coração limpinho, branquinho, mais branquinho do que a neve. Isso porque Ele pode fazer isso, porque Ele morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Então, nós podemos ver, né, que a melancia é uma fruta preciosa, não é? É uma fruta que nós podemos comparar com o amor de Deus. Ela tem todas as cores do livro que não tem palavras. Aquele livro que foi aquele missionário americano chamado, que a irmã Terezinha falou no primeiro dia, né? Chamado Jessé Overholt. Ele que trouxe esse método do livro sem palavra para ensinar as crianças sobre o plano de salvação. O coração sujo, não é? O sangue de Jesus. Então ele usou esse método. Hoje nós temos tantos métodos, né? Até a melancia. Naquela época não tinha. Mas aquele grande homem de Deus, ele fundou, né? A PEC. Primeiramente lá nos Estados Unidos, depois ele veio diretamente para o Brasil, coisa boa. Veio para o nosso país e começou lá em João Pessoa, Paraíba, né? Levando esse evangelho precioso. Depois espalhou e a PEC hoje está conhecida no mundo inteiro. Todos os países, todo mundo conhece a PEC. Todo mundo sabe o que é a PEC, né? Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Então, graças a Deus, por esses homens de Deus e mulheres de Deus que trouxeram para nós essas coisas boas. Mas nós deixamos de falar numa parte. Qual foi a parte que eu não falei? A verde. Qual foi a parte que eu não falei? A verde. A verde. Então eu deixei a verde para o fim, não é? Oh, mas a parte verde, quando você olha o verde, você pensa em quê? Crescimento. E a palavra de Deus também nos ensina que devemos crescer como as árvores. Quando você planta aquela plantinha, você precisa cuidar dela, não é verdade? Dando água, colocando onde tem luz, calor, para que aquela planta possa crescer.
E o que é que diz o nosso versículo de 2 Pedro 3,18? Mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Isso mesmo. Então a parte verde da melancia simboliza crescimento, não é? Crescimento. Quando você nasce na família de Deus, como alguns aqui nasceram essa semana, na família de Deus, então você precisa de crescer. E como é que você vai crescer? Como é que esses meninos que disseram, quero nascer de novo para aceitar Jesus, como é que vão crescer? Vão crescer estudando a Bíblia, orando, vindo à igreja, escola bíblica dominical. Amanhã tem escola bíblica dominical. Mande sua criança. Se você não pode vir, mãe, pai, porque tem uma coisa para fazer, mas mande sua criança, né? Para vir aprender de Deus. Então é importante também falar aos seus coleguinhas, não é? Quem é Jesus, o que Jesus faz por nós. É importante. É assim que você vai crescendo, decorando versículos, estudando a Bíblia, vindo à igreja, testemunhando para os seus pais, não é? Para os seus avós, para os seus tios. Quem é Jesus? E o que ele pode fazer em nossa vida. Então faça isso. Nesse momento, eu quero chamar aqui as crianças. Eu não vou chamar pelo nome, mas eu quero que você, que essa semana disse que queria receber Jesus como seu Salvador, vem aqui agora, que a gente quer orar por você. E vamos terminar essa parte. Aqueles que vieram durante a semana, dizendo que queriam aceitar Jesus no coração, pode vir agora aqui. Quem vai ser o primeiro, venha, que eu estou esperando. Quem aceitou a Jesus durante a semana, pode vir agora, que a gente quer orar por você, tá? Vou pedir a Maria Eduarda para vir aqui, Jaqueline, que são pequenas, Luísa, Helena, tem a Luísa, fica aqui. Porque a gente quer que você aprenda essa música e vá cantando por aí, né? Para as pessoas ouvirem